Anjanan Shalakaya Chakchomlitan Janatasmai Shigurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhakta Tadabhakta Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Chinamine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shrivasadi Sigora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Nishinha Bhagavan Ki Jai Bhakta Pravarsi Prahlad Maharaja Ki Jai Gaura Premanande Haribo. Antes de iniciar a minha tentativa de glorificar a Nishinradeva e principalmente Prahlad Maharaja, que é o devoto puro do Senhor, presto as minhas humildes reverências ao meu Gurudeva, Nitya-Lila, Prabhu-Vishnupada, Stotra Shat, Shishimadi, Srila Bhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj. Da mesma forma, ao meu Siksha Guru, inspirador, Nitya-Lila, Prabhu-Vishnupada, Stotra Shat, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. Peço ilimitada misericórdia sem causa para a noite de hoje, para que possa, de alguma forma, transmitir algo que seja positivo a todos aqueles presentes, a toda a nossa sucessão discipular de Vaishnavas, Mahantas, grandes almas, os nossos acharyas na sucessão discipular, dessa filosofia sem precedente da consciência de Krishna. E da mesma forma, presto as minhas humildes reverências a todos os meus irmãos espirituais, a todos aqueles buscadores da verdade, do caminho e do amor e da paz e da tranquilidade que é o que todos nós queremos, e nós só alcançaremos isso em consciência divina, em consciência de Krishna. Minhas reverências. Eu queria aproveitar para dizer que eu gostaria, na noite de hoje, uma irmã espiritual minha, chamada Madanika Radhika Devidas, o pai dela hoje abandonou o corpo no dia de Nishinradeva. O pai dela, um devoto, né? Eu não tive muito contato com essa irmã, mas eu vejo as suas postagens, a sua sinceridade em buscar junto ao seu marido, que é muito conhecido, da gente, Ramananda, lá do sul, né? Então, que os frutos desse nosso encontro possam ser levados em bênçãos poderosíssimas, como são as bênçãos de Nishinradeva e Prahlad Maharaja, ao pai dessa irmã, da mesma forma a ela e a todos os familiares. É muito interessante, careção, Guilherme, quero ver se eu consigo ficar mais atento a essa situação. Se eu deixar aqui, eu vou falar 8h30. Vou falar até 9h15, no máximo. Não, 35 minutos. 35 minutos fica difícil. 40 minutos, senão não dá o vídeo. 40 minutos. Podemos é 10 minutos. 15 não dá não, menino. Eu já falei uma hora, você vai falar mais isso. Acho 40. Pode falar 40 minutos. Então, é muito interessante a gente perceber aqueles que estão escutando as histórias de Nishinradeva e Prahlad Maharaja pela primeira vez. A gente para e pensa, nós que somos devotos, quantas vezes nós celebramos essa data, como outras tantas, né? E vocês talvez estejam celebrando a primeira, né? E é muito importante a gente entender que esses ensinamentos transcendentais que a gente fala aqui, na realidade, é único exclusivamente por misericórdia de Krishna, como diz o Srimad Bhagavatam, né? As encarnações, que não é um nome muito bom, quando diz encarnar, que é vir na carne, mas não nesse sentido, mas é a expressão mais usada como tradução. As encarnações do Senhor são como vários pequenos riachos inumeráveis que surgem e aparecem de uma fonte principal, que é o próprio Senhor Krishna, né?
E aí nós vemos Krishna em várias apresentações, e uma delas como Nishinradeva, que é essa forma que nós vamos glorificar hoje, né? Srila Guru Govinda Maharaj, ele deixa bem claro que existem 3 formas proeminentes de Bhagavan, né, em termos de adoração, porque elas são manifestas plenas das 6 opulências do Senhor, que é Krishna, Swayam Bhagavan, o próprio Deus original, Sr. Ramachandra, que nós celebramos aqui, e terceiro, Nishinradeva. A única diferença entre esses 3 é que Krishna é Krishna, porque ele é o original, como o Guru Govinda diz, ele é a vela original que vai acender as outras velas. As outras velas continuam com a mesma capacidade de iluminar, mas elas foram iluminadas por um inicial, que é Swayam Bhagavan, que é o próprio Senhor Krishna. Então, muito interessante nessa história nós entendermos uma coisa. A bênção final, para quem escuta as glórias de Nishinradeva, é dita como uma bênção solicitada por esse grande devoto do Senhor a Nishinradeva, nós vamos chegar lá, é que todos aqueles que escutarem atentamente sobre esse passatempo, eles alcançarão muitas benesses em termos de avanço, né, liberação desse mundo, né? Mas nós, devotos de Cristo, nós não queremos liberação, e simplesmente nós queremos amar a Deus, como dizem todas as Escrituras, amar a Krishna acima de tudo, de forma íntima, de forma muito preciosa, que esse é o nosso desejo. Então, até o próprio Prahlada Maharaja, já vou avançar a história lá para frente para a gente entender hoje. Esse passatempo está ocorrendo em várias kalpas, né, que são os 4 ciclos principalmente, né? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Esse passatempo ele aconteceu em Satya Yuga, que é a era do ouro, né? Que era assim, onde a proeminência de Sattva-guna, né? O modo da bondade é extremamente proeminente em relação aos outros gunas, né? E é muito interessante que Prahlada Maharaja, uma vez ele chegou para Nishinradeva e perguntou, já ofereci tudo, estava tudo oferecido, já foi tudo oferecido. Já. E oferecer de novo, porque já deve estar com fome, né? Porque é muito interessante, gente, olha só essa parte. Prahlada Maharaja chegou para Nishinradeva e perguntou para ele assim, o que devo fazer para alcançar devoção a você, né? E aí ele contou uma história, que inclusive foi postada na internet, muito interessante, que Guru Govinda fala esse passatempo, que ele falou o seguinte: existia uma família de devotos do Senhor, que viviam uma vida muito ligada ao amor de Deus, devotos Vaishnavas, e eles tiveram 5 filhos, e o 5º filho foi você, Prahlada Maharaj, e o seu nome era Vasudeva. Mas você, diferentemente da sua família, dos seus irmãos, o que aconteceu? Você se desvirtuou completamente da vida espiritual. E nisso que você se desvirtuou, você começou a seguir os não princípios, começou a praticar o adharma, a não religiosidade, o não caminho da devoção e do amor a Deus, e você inclusive começou a se envolver com prostitutas. E aí, num desses seus relacionamentos, você ficou extremamente irritado com a sua parceira, com aquela prostituta, e você, naquele momento, se afastou, você e ela, e vocês, por raiva, vocês foram fazer um jejum. Eu não vou me alimentar, não vou comer. Só que o dia que vocês jejuaram era o dia do meu aparecimento. E nisso que vocês jejuaram, tem a história toda dessa prostituta, que ela conseguiu abrigo depois aos pés de lótus de Krishna, muito rapidamente, porque ela fez o jejum no dia de Nishinradeva. E Vasudeva, que é Prahlada Maharaja, agora está com Nishinradeva. Então essa é uma história para explicar o poder de seguir esse voto que nós estamos seguindo hoje, né? Que é o voto de nós jejuarmos, mesmo que inconscientemente, como esse exemplo, eles conseguiram benesses sem precedentes. Então, um dia extremamente auspicioso e um dia que a gente realmente, aqueles que cumpriram o seu jejum, vão receber benesses muito fortes. E nós devemos aproveitar essas datas, principalmente, para nós reavaliarmos a nossa vida espiritual e entendermos o seguinte: aonde estive no meu último Nishinra Chaturdasi, o que eu avancei até agora, como tem sido a minha prática.
porque a gente sempre se depara com esses ensinamentos transcendentais de Prahlada Maharaj e Nrsimhadeva, e a gente vê o seguinte: puxa, estou deparando de novo com esses ensinamentos, com tanta coisa transcendental, e a minha vida continua a mesma coisa. Depende da perspectiva do que você possa falar do que continuar a mesma coisa. Continuar a mesma coisa no sentido de você não ter progredido e avançado em vida espiritual genuína em direção ao seu Guru, em direção a Krishna. O meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami Narayana Goswami Maharaja, Sudevi Didi, junto com o Kishore Mohan, me mandaram um recado e me falaram essa preciosidade, que quando eles chegaram em Badger, Gurudeva quando chegou em Badger, um festival, e era um festival de Nishinha Chaturdas. E naquele momento ele chegou assim e falou o seguinte: hoje nós estamos celebrando o dia de Prahlada Maharaj. Não, Gurudeva, não é de Prahlada Maharaj, é de Nrsimhadeva. E Gurudeva falou de novo: é de Prahlada Maharaj. E aí as pessoas, né? E aí Sudeve, que a gente vê os grandes acharyas falando, e a gente fala isso aqui sempre, né? Tudo se move na vida de Krishna em relação ao seu devoto puro. Toda a escritura que nós lemos é Krishna exaltando o seu devoto puro. O devoto puro é aquele que movimenta, inclusive, a descida do próprio Senhor a esse mundo. Se não fosse por Prahlada Maharaj, o devoto puro, fazendo todo esse passatempo transcendental, certamente a gente não estaria aqui conversando. Então a gente falou isso, inclusive, no dia do Sr. Ramachandra. A gente não poderia falar do Sr. Rama sem falar de Hanuman, né? A gente não teve chance de falar. Mas a gente não fala e glorifica o devoto puro, por quê? Esse passatempo ele ocorre basicamente se falando em preces e preces e orações de Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj, que é o devoto puro. E no final se manifesta em Nrsimhadeva, tem algumas trocas onde o ápice são as trocas de Prahlada Maharaj com Nrsimhadeva. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Em realidade, a gente entender quem é esse demônio, Hiranyakashipu, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente falou isso nos passatempos do Sr. Ramachandra, Ramanavami, que tudo que acontece em termos da descida do Senhor nesse plano é totalmente transcendental, totalmente operado para nos trazer ensinamentos, né? Então, vai ser totalmente, como a gente chama em sânscrito, achintya. É totalmente inconcebível, às vezes, nós entendermos claramente esses passatempos, que parecem até às vezes fantasiosos e mitológicos, mas na realidade eles têm significados extremamente profundos, e é tudo arquitetado de forma perfeita para que esse ensinamento chegue a nós. Caso contrário, nós não estaríamos aqui escutando isso, estaremos escutando o que os gurus de Prahlada estavam querendo dar a ele, né? Assuntos mundanos, assuntos sobre essa era, principalmente, quer nos mostrar duplicidade, hipocrisia, né? Desavença, briga, né? Onde a materialidade ela está, sabe, cada vez mais, né, explodindo, e nós temos que aprender a lidar com as situações com diplomacia, porque não existe relacionamentos verdadeiros nessa era, né? E tudo é muito mutável. Quem ama não ama, os jogos de interesses e de relacionamentos, né? Então, a gente entender rapidamente, Brahma, Senhor Brahma, que é o criador desse universo, de sua mente foram trazidos ao mundo os 4 Kumaras, né? São santos já vindos de alto calibre, e eles receberam bênçãos do Senhor Brahma para que eles ficassem com uma idade de 5 anos eternamente. Mas eles eram grandes sábios e rodavam os 3 planos do universo, os planos superiores, intermediários e inferiores, né? Sempre levando tudo aquilo que um santo leva, que é a glorificação ao Senhor Supremo. E eles, quando chegaram em Vaikunta, que é o plano superior, os 2 porteiros de Vaikunta, Jai e Vijay, estavam lá presentes e olharam aqueles 2 pequenininhos e falaram o seguinte: peladinhos, pequenininhos. Eles deram pouca importância e eles pediram para ter um darshan com o Senhor Vishnu, com o Senhor Narayana. E naquele momento, o que aconteceu? Os porteiros olharam, foram insistindo, eles foram negando, para que eles não pudessem entrar. E naquele momento os Kumaras olharam e amaldiçoaram os 2 porteiros. E falaram o seguinte: a mente de vocês é muito perturbada. Vocês têm uma mente materialista, vocês são irritados. Como é que vocês podem ser o porteiro de Vaikunta?
do reino transcendental do Senhor Vishnu. Então nós vamos amaldiçoá-los dois, para que desçam a esse mundo e vivam como seres humanos ordinários e sofram no mundo material. E aí, imagina, Jai Vijay, os porqueiros do Senhor Vishnu. Isso é o karma. Eis! Isso tudo são passatempos, em verdade. Eles ficam desesperados, tentam procurar o Senhor Brahma, procurar o Senhor Shiva, mas finalmente eles vão até Vishnu e Vishnu fala o seguinte: olha, quando o meu devoto ele dá uma maldição, eu não posso quebrá-la, mas eu vou dar duas opções a vocês. Ou vocês vão vir em 7 vidas nessa condição do mundo material como meu devoto, 7 vidas como meu devoto, ou vocês vão vir 3 vidas como meus inimigos. O que vocês escolheriam? 7 vidas como devoto ou 3 vidas como inimigo? 3 vidas como inimigo. Ele chega mais rápido. Eu estava pensando em chegar logo. A história é exatamente essa. Por quê? O devoto puro do Senhor que está do lado do Senhor, ele não quer ficar muito tempo longe. 7 vidas, a pior, apesar de vir como devoto, ia ficar muito longe. Então o amor é tão grande pelo Senhor que eles preferem vir em 3, mas que sejam em 3 e rapidamente vão voltar a Vaikunta. Porque essa era a possibilidade. 7 vidas ou 3, vocês vão voltar logo depois dessas vidas a ter comigo novamente. Né? E aí nessa história que eles escolhem vir como inimigos, são esses demônios que nós falamos, que é Hiranyakashipu, que nós estamos falando hoje, Hiranyaksha, que é o irmão dele gêmeo. Vocês lembram? Kumbhakarna e Ravana. E o outro é Shishupala e Dantavakra, que é um acontece em Tetra Yuga, outro Satya Yuga e outro em Kali Yuga. E aí a história acontece no Srimad Bhagavatam sobre esse passatempo, no momento em que, sobre a percepção de Yudhishthira, que é um dos Pandavas, né, na história de Kurukshetra, na história do Bhagavad Gita, ele naquele momento, ele vê Shishupala, que eu não vou entrar na história, que é muito bela, ele é morto por Krishna, e ele na realidade cometeu ofensas ilimitadas a Krishna. Inclusive a mãe dele pediu a Krishna, porque sabia já toda uma história que Krishna ia matar ele. E Krishna falou o seguinte: ok, eu não vou matá-la, mas se ele cometer mais de 100 ofensas a mim, na 101, a Sudarshan Chakra vai vir, vai cortar a cabeça. Mas o que acontece? Quando a Sudarshan Chakra de Krishna vai matar Shishupala, sai uma efulgência do corpo dele enorme, a alma espiritual dele, e vem para Krishna. E o Yudhishthira, quando olha aquilo, ele fala o seguinte: mas como é que pode isso? Ele nunca adorou o Senhor Supremo, mas de alguma forma ele voltou a Krishna e se fundiu no seu corpo. E isso é uma característica dessas 3 encarnações que Gora Govinda diz. Krishna é aquele único que pode dar prema, um amor transcendental e fazer você ir para moradas transcendentais. Os outros, Nishinradeva e Ramachandra matou pleiades de demônios, isso não aconteceu. Nishinradeva, ele vai matar Hiranyakashipu, mas Hiranyakashipu vai voltar por quê? Ele é Jai, ele é o porteiro de Vaikunta. Teve todo um passatempo para isso acontecer. Né? Então, vamos lá continuar. Então, já chegamos a essa história. E uma coisa importante que as pessoas às vezes perguntam para si mesmas, mas tipo assim, os porteiros em Vaikunta, né? Então quer dizer que você pode estar no mundo transcendental e você pode vir para o mundo material? Isso é uma grande pegadinha. E que Swami Maharaj Srila Prabhupada, ele explica isso muito bem. Na realidade, como eu falei, tudo é desejo de Krishna, para trazer misericordiosamente ensinamento para nós. E Krishna, ele quer desfrutar de várias graças, de vários relacionamentos transcendentais. E um deles que ele quer ter é essa questão de você se degradar, lutar, ter brigas verdadeiras, entendeu? Porque na realidade, quando a gente chegar em Nishinradeva, a briga com Nishinradeva, assim como foi a briga com Ravana, lá ele como Ramachandra, né? Tudo isso é um desejo. E que Swami Maharaj ele fala o seguinte: só um devoto íntimo poderia lutar com ele, porque eles vieram simplesmente para satisfazer um desejo. Então a maldição lá como porteiros, eles virem nesse mundo,
A gente fica pensando assim, puxa, mas eles desceram, estavam na plataforma espiritual em Vaikunta, desceram, né? Mas tudo isso é arranjo de Krishna, é tudo perfeito, porque tudo... Nós falamos isso quando a gente falou do Ramayana. Ele é o autor, diretor, ele resolve tudo, ele é a força suprema, porque ele só mexe tudo isso, por quê? Por misericórdia a nós. Né? Então a gente continua. Então eu já falei sobre a história de quem é Hiranyakashipu, esse grande demônio, né? A questão do porteiro. E aí vem a questão aqui em relação como Prahlada Maharaja se tornou um grande devoto do Senhor. Prahlada Maharaja, esse devoto do Senhor, que é um devoto puro e não Vaishnava desde berço, né, como o Guru Govinda falou, ele nasceu um devoto puro desde berço. Na realidade, Hiranyakashipu, Kayada era sua esposa, tiveram 4 filhos. E ele foi o único que nasceu um devoto. E aí tem um outro passatempo belíssimo no Nishinha Purana, explicando como que ele veio um devoto puro de um asura, de um demônio. Na verdade, eu vou tentar ver se eu adianto isso aqui por causa do tempo. Existe um passatempo transcendental de uma encarnação de Krishna, chamado Varahadeva, que Krishna veio na forma de um javali. E naquele momento, o irmão de Hiranyakashipu, que é o irmão gêmeo, Hiranyaksha, ele estava simplesmente explorando e destruindo a terra na busca de tesouros. Vou falar muito rapidamente. E essa forma do Senhor Krishna, Varahadeva, ele matou esse irmão gêmeo de Hiranyakashipu, né, nessa encarnação. E aí foi muito interessante que Hiranyakashipu, quando soube que o irmão tinha morrido, ele ficou extremamente irritado e falou que o Senhor Vishnu, o Senhor Krishna, ele estava sendo parcial com os semideuses, ou seja, ele estava beneficiando o lado do bem, porque ele matou um demônio, né? E achavam o seguinte, ele pensou o seguinte, essa é a concepção dos demônios. Srila Gurudeva Shivanarayana Goswami Maharaj diz que quando esses 2 irmãos vieram ao mundo, né, diz que os presságios foram tenebrosos. Dizem que as nuvens começaram a chover pus, né? Diz que as vacas, elas não davam leite, elas davam sangue, né? Onde os animais estavam desesperados pelas florestas, as árvores caíam sem motivo, né? Os planetas dominantes, maléficos, de pessoas assim, com uma condição muito deplorável, começaram a ficar mais brilhantes no céu. Então eles eram demônios realmente muito poderosos, que estavam vindo, né? E aí, em função disso, me perdi aqui. A gente se distrai, a alma condicionada se distrai. Posso fechar? Sobre as nuvens. Sobre as condições tenebrosas na chegada deles, os tamanhos horrendos que eles tinham, né? E naquele momento, voltando, ele ficou muito chateado, Hiranyakashipu, quando perdeu o irmão. E ele, achando que Krishna foi parcial em matar o irmão, que era demônio, ele pensou o seguinte, Krishna não é tão poderoso assim. Ele não deve ser o Senhor Supremo. Ele foi encoberto por Maya, porque ele foi extremamente parcial nessa situação e matou o demônio. Krishna, ele não é igual para com todos, então se assim ele é, eu também posso ser muito poderoso, extremamente poderoso. E essa é a concepção das pessoas no mundo, né? Quando a gente fala em concepções demoníacas, ideias demoníacas, a principal dela e a raiz disso tudo é a concepção em que você vive um mundo onde você vive separado daquele que é responsável pelo mundo, pela sua vida e por tudo que te cerca, né? Aquele que te traz. E isso sim é o esquecimento mais importante dessa existência. E isso em si você vai chafurdar-se numa identificação corpórea provisória, onde você vai ter os meus, isso é meu, eu sou fulano, beltrano. E a partir disso você começa inclusive a achar que você é o controlador supremo dessa vida. Que você tem o pleno controle de tudo que te cerca.
Hiranyakashipu, ele nessa hora ele duvidou do Senhor Krishna e falou o seguinte: eu também vou alcançar esses poderes e vou ser o próprio controlador supremo. E aí, como a Indumati falou, os demônios, eles são capazes de fazer austeridades tremendas para alcançar muito poder. Srila Gurudeva diz que Hiranyakashipu, esse grande demônio, ele era um erudito, onde ele sabia os Vedas na ponta da língua. Ele era capaz de falar o que você quiser sobre o assunto transcendental. E aqui ainda mais falou, e nisso estão as grandes pegadinhas. Célebre palavra de Jesus, né? Dos lobos em pele de cordeiro. Né? Que não quer dizer que você está vestido de devoto, brahmachari, sannyasi, ou o que for. As coisas vão além. E nós vemos muito hoje em Kali Yuga a eclosão dos ditos falsos gurus. Como isso tem de falso guru? Como tem Hiranyakashipu espalhados aí. Então ele simplesmente subiu próximo do Monte Kailas. E lá ele começou a fazer uma austeridade sem precedentes durante mais de 100 mil anos celestiais, ficando na ponta do pé e levantando os braços. E naquele momento que ele fez isso, passou tanto tempo que a força que foi gerando dentro dele foi tão absurda, né, que disse que ele ficou como se fosse uma peça incandescente de fogo em brasas, né? E aquela situação fazia com que todos os planetas, todos os universos, semideuses, todo mundo sentisse aquele calor, aquela abrasão, né? Que era uma coisa assim impressionante, né? E assim como Ravana também fez penitências, né, e conseguiu também bênçãos para que se tornasse, principalmente o que eles querem, os grandes demônios, serem igual a Deus. Eles querem todas as opulências divinas e eles querem, inclusive, ser imortais. E adorar eles também? Adoração plena. Eles querem ser unânimes e eles querem ser totalmente indestrutíveis. Né? Então a envergadura desse demônio é assombrosa e a austeridade que ele produzia foi totalmente assombrosa. Mas em um momento Nishinra Purana diz que o Senhor Brahma, ele ficou extremamente assim, preocupado com aquela austeridade, o que ia dar aquele demônio tanto tempo fazendo aquela austeridade, o quanto ele ia ficar poderoso. E ele falou com Narada Muni, o grande viajante da Vina Divina, né? O grande santo Narada Muni. E aí ele falou o seguinte para o Senhor Brahma: fique tranquilo que eu vou tentar desviá-lo dessa meditação em que ele se encontra no momento. Eu e o meu amigo, me fugiu agora aqui o nome. Então o que aconteceu? Eles se transformaram em um pássaro, né? E perto de Hiranyakashipu, eles começaram a fazer aqueles sons dos pássaros. E naquele momento ele se distraiu e aí os pássaros começaram a emanar um som. Om Namo Narayanaya. O som de louvor e glórias ao Senhor Narayana. E aí ele ficou mais furioso, porque ele estava com muita raiva. Eixe, Maria, quem é? Hare Krishna. Por que o portão não está aberto? Não sei. Deixei o portão aberto. Vou esperar, Guilherme. Não, Você... Você deixou aberto? Não deixei não. Por quê? Porque a gente Essa hora também? Qual é essa hora aqui? Pode deixar. Será que é um demônio? Ah, Estou até com medo. Será que é um demônio? Hare Krishna! Temos que ser igual para lá do Maharaj aqui. Jai Ho. Aqui chega a gente até na hora da praça. Prahlad Maharaj aqui. Jai Ho. E ela tá absorta nos pensamentos. Então a verdade é o seguinte: Hiranyakashipu, ele falava: ficarei bem sossegado, destruirei Vishnu, o trono de Vishnu. Eu cortarei a sua cabeça e com sangue de Vishnu. Ele queria ter uma briga com Vishnu. Ele queria matar Vishnu. Com sangue de Vishnu eu irei honrar e fazer um sacrifício ao meu irmão Hiranyaksha. Então você imagina, né? Haribo. Haribo! Desculpa o horário. Hare Krishna. Dandavad Pranams. Então, nesse momento, estamos falando como é que Prahlada Maharaj ele foi concebido numa família de Asura. Volta. Graças a Deus. A porta ficou aberta. Então, naquele momento, vocês estão lembrando, né?
Tava lá os dois pássaros voando. Om Namo Narayana. Os demônios. Então, naquele momento, ele se distraiu do seu transe, aquele demônio, escutou isso e tentou acertar os dois, que era Narada Muni, né, voando como um pássaro, e ele não conseguiu. Só que aí foi muito interessante que quebrou a meditação dele. E aí ele foi ter com quem? Com Caiado, com sua esposa. E diz que quando ele foi ter com Caiado na sua noite, naquele momento exato, que ele ia ter uma cópula para gerar um filho, Caiado perguntou, mas espera aí, mas por que você parou a sua meditação? O que houve? E o relato do Nishinra Purana é que naquele momento em que ele estava ele falou do acontecimento, ele falou, e aí começou, Om Namo Narayana. Ele falou o nome do Senhor, falou o nome de Narayana. E naquele momento é que estava sendo concebido Prahlada Maharaj. O Prahlada Maharaj. Então é por isso que Prahlada Maharaja, ele vem como devoto desde berço. Viu? Quando Porque for ele fazer um filho, cante os nomes. Dentro das prescrições védicas, para você gerar um filho, porque Swami Maharaj fala o seguinte, não gerem porcos. Porcos querem comer stools, como eles chamam, fezes. Fezes do mundo material. Se vocês querem ter filhos, tenham devotos do Senhor. Gerem devotos do Senhor. Só que não é garantido. Mesmo Só que existe nada toda uma prescrição védica para isso. E uma das prescrições é horário certo, como vai ser, e evocar mantras sagrados. Aqui foi um leve toque para a gente entender como Prahlada Maharaja veio a esse mundo. E olha só que misericórdia tremenda, que tem todo o passatempo atrás disso. Porque ele sai e com 5 anos, ele é um devoto puro do Senhor e ele dá aula transcendental sobre serviço devocional, entrega e rendição absoluta ao Senhor Supremo. Mas por quê? Ele foi concebido dessa forma e numa guerra, quando Hiranyakashipu, seu pai, o demônio, estava lá nas suas meditações para alcançar o poder da imortalidade, o Senhor Indra, na sua guerra, que é basicamente o líder dos semideuses, eles conseguiram derrotar uma pleiade de demônios. E naquele momento, Caiado foi vista. E ela estava grávida. De quem? De Prahlada Maharaj. E aí, o que fizeram? Indra e todos os semideuses foram em direção a ela e quiseram pegar, porque sabiam que ela estava gerando um filho que ia ser um demônio. E viram o que eles iriam fazer naquela situação. Quem aparece de novo? Narada Muni. Narada Muni aparece e fala o seguinte, tomem cuidado, quem está no ventre de Caiado é um devoto elevadíssimo do Senhor. Não faça nada com ela. Então eles permitiram que fosse para o eremitério, para o ashram de Narada Muni. E Narada Muni ficou o tempo inteiro, durante o período que ele teve dentro do ventre da mãe, falando sobre as glórias transcendentais de Krishna. Srimad Bhagavatam. Ele era o guru antes de nascer de Prahlada. E aí, inclusive, ele diz isso quando ele começa a pregar. Tudo que eu aprendi do meu guru, Narada Muni, enquanto eu estava no ventre de minha mãe. Minha mãe esqueceu muita coisa, porque ela estava ligada com tantos aspectos da vida material e, principalmente, ela era uma demônia. O que tem um demônio? O demônio, porque quando a gente fala, o tempo inteiro aqui vai ser falado de vida familiar como um poço escuro da miséria humana. E tem muita gente que faz essa leitura e fala o seguinte, pô, que horror. Família é o que há de mais importante nessa vida. Mas qual é a versão original dessa história? É Krishna Samsara. É a roda de Krishna em sua família. A sua família tem que ser vertida 24 horas em consciência divina. Esse é o pressuposto perfeito e correto de uma família. Você gerar uma família onde você ali está o tempo inteiro dando Harikata, falando das glórias do Senhor, escutando sobre as glórias do Senhor. O resultado que vai vir disso, como a Indumati falou, e o meu Gurudeva falou, inclusive falou para Sudevi,
Ela falou isso pra gente, ela fala em Harikata aberto. Ela, em algum momento, perguntou para Gurudeva se ela poderia ter um filho. E Gurudeva falou que o unidirecionamento dela talvez não fosse perfeito, e nós sabemos disso, não é? Ele Que falou a gente, mais ainda, falou pra mim. porque a gente, quando tem um filho, a nossa deidade adorável vira o nosso filho, a nossa Ishtadeva, né? Sob todos os sentidos. E se você não tem uma concepção perfeita para lidar com aquela situação, a sua identificação com aquilo vai ser total e absoluta. E para lá da Maharaja, ele dá um colóquio aqui muito interessante. Não sei se eu vou contar a história porque é muito grande. Faltam 10 minutos. Tipo assim, a história, gente, de Prahlada Maharaja é sem precedente, é belíssima. É um Harikata belíssimo, né? Dado por esses grandes acharyas. Porque o resumo da ópera, vou tentar, eu queria falar os detalhes, mas infelizmente eu cheguei à conclusão que não dá para eu falar detalhes. Dá para a gente entender essas situações, por que ele vê um demônio, por que ele consegue estar numa família de Asura e ser um devoto tão elevado, né? Como é que ele foi gerado? Hiranyakashipu, falar sobre Vidya. Eu podia falar assim da forma como todo mundo fala essa história, que é uma história assim, e é isso, é um grande devoto que nasceu, papá, perdeu, blá. Mas a gente tenta aprofundar, né? Porque, tipo assim, se a gente não aprofunda, tipo assim, eu fiz um resumo aqui, gente, de 40 páginas, Srimad Bhagavatam. Só um mil, o meu tem 13, dele tem 40. 40 páginas. 40 páginas com uma letra minúscula. Então, tipo assim, são muitos detalhes lindos, embriagantes, eternos, que dão uma força assim. Final de semana inteiro. Não, porque tipo assim, Faz um livrinho, os livrinhos ficam ali, eles estão aí. Vocês podem ler o Srimad Bhagavatam, né? A gente, quando faz assim um encontro assim ao vivo, né, a gente tenta expressar. Tipo assim, eu li Swami Maharaj, eu li Gora Govinda, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Eu vi vários acharyas falando sobre esses passatempos. Então, tipo assim, não dá para compilar isso. É difícil. Isso é misericórdia sem causa, principalmente para mim, né? Quanto mais a gente lê, mais estuda, porque a gente mais precisa. A gente é mais miserável, mais condicionado. Então, é um grande ensinamento, né? Então, eu vou tentar rapidamente, tipo assim, eu queria ler com detalhes porque é belíssimo, mas não vou conseguir. O que eu posso dizer para vocês é que ele queria alcançar de tudo, em qualquer forma, a dita imortalidade, né? E ele, nesse incinerar de fogo dos seus desejos mundanos e de inveja e uma irritação tremenda e querendo matar o próprio Senhor Supremo, o Senhor Brahma, ele vem e pergunta para ele, por favor, me diga o que quer. Ele fala assim, eu quero a imortalidade. Ele falou assim, nem eu mesmo, Senhor Brahma. Eu sou imortal, eu mesmo vou morrer. Não tenho como dar isso. Então ele pede vários artifícios para se proteger e se mostrar como imortal. E o mais interessante é que Hiranyakashipu, Hiranya significa ouro, Kashipu significa Kashipu como se fossem almofadinhas, né? Que significa, vamos dizer assim, as almofadas douradas que nós nos deleitamos nesse mundo material, em termos de ficarmos ali à sombra, de fazermos absolutamente nada. E ele ficou em tanto tempo nessa austeridade que diz que Hiranyakashipu ficou só ossos, né? Que eram basicamente ossos, mantendo a sua energia vital, cheio de vermes, cheio de formiga, né? Mas ali estava ele, e fervendo, e diz que o Senhor Brahma chegou assim, borrifou, né, do seu cântaro de água, e ali ele retomou, e diz que quando ele retomou aquele absurdo, diz que ele rejuvenesceu e veio extremamente poderoso. E aí ele pediu assim bênçãos muito interessantes, que é uma lista, que eu não vou entrar, mas que dá muito detalhes, que é principalmente, ele pediu a imortalidade, assim, você não pode me dar a imortalidade, então tudo bem, que eu não vá ser morto, de manhã e nem à noite, né? Que eu nunca vá ser morto por nenhuma arma, por nenhum ser desse mundo, entendeu? Ele faz várias colocações, são tão detalhadas essas questões. Não vou conseguir ler. Essa coisa de tempo para mim me irrita. Eu não posso me irritar, mas eu como alma condicionada eu fico irritada. Eu não consigo dar sequência, porque é muito pouco tempo, não dá para falar. 30 minutos não dá para falar ainda. 30 minutos é uma hora. Só você saber. Fala alguns. Vou tentar falar aqui alguns.
Daqui a pouco ele vai falar 5 minutos. Aí, tipo assim, não dá para ficar falando. Não tem jeito. Esquece o relógio, assim. quebra o relógio, joga fora o relógio. Não, eu estou perdendo tempo aqui. Não adianta. Tem que ser gravado, tem que ser mostrado. Vamos fazer então o back. Vai, fala, esquece, vai. Difícil. Então ele pediu a imortalidade, pediu várias coisas, para não ser morto por nenhum ser criado, por nenhum animal, por nenhuma arma, seja em várias situações que são diversas. E assim foi concedido. E ele começou a aterrorizar todos os planetas celestiais, ele começou a aterrorizar, principalmente nesse mundo, tudo aquilo que era relacionado à vida espiritual, que era adoração, yagna, sacrifício ao Senhor Supremo, a Vishnu. Ele começou a passar, desculpa a expressão, cerol. Ele começou a matar as vacas, ele começou a matar os brahmanas, né? Ele começou a destruir todos, que era o que acontecia, vocês lembram de Ravana também, que veio aquelas demônias, foram lá pedir para eles, porque eles queriam fazer os yagnas, os sacrifícios, né? Porque matando as vacas você não tem ghee, né, para fazer as chamas, para fazer a adoração, você não tem os brahmanas que podem fazer, né, os stutis, né, as orações. E ele começou realmente assim, tocar o terror. Ele chegou no nível tão grande que ele foi assim, tirano, totalmente absoluto, né? Onde semideuses estavam totalmente atordoados, o Senhor Indra. Ele conseguiu acabar, ele sentava no trono do Senhor Indra, no próprio palácio do Senhor Indra. O Senhor Indra, com medo, ia servi-lo. O próprio Narada Muni é descrito, ele de alguma forma ele teve que também ir naquela situação. Então, tipo assim, foi uma verdadeira tirania, um verdadeiro assim, abuso, entendeu? Dizem que até os semideuses eles eram assodados, entendeu? Sem motivos nenhum. Ele era assim, extremamente malévolo, né? Esse Hiranyakashipu. E aí foi muito interessante que todos os semideuses, como de novo, eles vão ao Senhor Vishnu pedir uma solução para aquilo. E sempre o Senhor Vishnu fale, tolerem, calma, eu vou me manifestar na hora certa, porque até então ele está querendo se rivalizar comigo, e ele se inveja de mim, e ele está querendo fazer muitas coisas que me ataquem, mas vai ter um ponto que vai ser crucial para ele, na hora que ele ofender o meu devoto puro. Então esse é o grande ensinamento dessa situação, o limite em que a gente vai, e tomar muito cuidado. Nós falamos aqui, hoje é o dia de Prahlada Maharaj, como diz o Gurudev. O devoto puro, ele tem uma envergadura absoluta, e Krishna deixa bem claro que o meu devoto não perecerá. Quando ele estiver em perigo, eu vou lá e eu vou resolver na hora certa, né? E essa era a crença perfeita de Prahlada Maharaj, porque Prahlada Maharaj, logo que ele veio com 5 anos, ele já começa a falar do Senhor Vishnu, né? Ele já começa a falar do Senhor Supremo. É a diferença das pessoas que têm a natureza divina e as pessoas que têm natureza demoníaca. Quem tem natureza divina, a gente pode se ver onde nós estamos, qual é a nossa natureza. Quem está em natureza divina fala sobre assuntos divinos. Quem está sobre a natureza demoníaca fala sobre assuntos do mundo. Então, qual a natureza que está mais forte dentro de nós? Como a Indumati falou, é Hiranyakashipu, é Prahlada Maharaj. Então, Prahlada Maharaj, com 5 anos, já começava a falar, e o pai dele já sacou aquilo. Poxa, mas você está falando do Senhor Vishnu. O motivo das minhas austeridades, o motivo da minha inveja maior, o motivo de tudo que eu faço nesse mundo é para matá-lo, subjugá-lo, e o sangue de Vishnu eu vou apresentar em sacrifício para honrar a morte do meu irmão gêmeo, Hiranyaksha, que foi morto por Varahadeva. Você imagina como é que ele ficou? Rapidamente, é o que é a nós oferecidos nessa vida. Mestres espirituais, professores, ditos gurus, que vão nos levar a avançar na vida, né? Sanda e Anark são os 2 gurus que foram mostrados a Prahlada Maharaj. Meu Gurudeva diz que o nome desses 2 gurus, um significa touro. Touro é um animal cheio de luxúria e de raiva. Então o mestre é extremamente luxurioso e raivoso. E o outro, Anark, significa
escuridão, sem luz. Então olha os gurus que estão guiando ele. Hiranyakashipu falou o seguinte: pegue o meu filho que está doente. Olha como o mundo vê a gente quando nós queremos buscar algo espiritual. Vocês estão doentes. Fanático. Doido. Só fala de Deus, só busca Deus. Então rapidamente o mundo vai apresentar um guru especial para a gente. Inclusive gurus em diversas filosofias travestidos de gurus, mas que são Hiranyakashipu. Querem domínio, querem controle sobre nossas vidas, querem nos usurpar, nos explorar, nos controlar, trazer-nos não ao divino, mas levar-nos a Ele mesmo, e que eles continuem a nos explorar. Meu grupo, só o meu grupo salva, não tem mais salvação. Jamais vou esquecer da palavra do meu irmão Kishore Mohan. No momento mais crucial de minha vida, o que foi mais importante foi quando eu encontrei o meu Gurudeva. O meu Gurudeva me deu a sua associação e me deu mais do que isso, a associação dos santos Vaishnavas. Me levou a Krishna e me levou aos santos Vaishnavas. Ele não falou: essa é a minha bandeira, essa é a minha camisa, sou o seu Gurudeva, fora de mim não há salvação. Isso é concepção demoníaca. Isso é concepção de Hiranyakashipu. Tanto é que a maior raiva dele, a maior raiva desse demônio, é que ele controlava quase o universo inteiro, mas quem ele não controlava? Prahlada Maharaj. E isso deixava ensandecido. E os seus gurus tentavam de tudo para fazer. Prahlada Maharaj, vamos entender sobre diplomacia. O mercador, o mercado das bem-aventuranças, né? Ser político com o mundo, se envolver com grana, saber como lidar com seus inimigos, saber ser veraz, esperto, astuto, tudo que o mundo pede a gente. Só que ele era um devoto puro e ele tinha uma questão que ele falava: que papo é esse de inimigo, amigo e inimigo? Quem é meu inimigo? Quem é o meu amigo? Ele, como devoto puro, ele via todos com Paramatma, com o próprio Senhor dentro dos seus corações. Essa é a característica do devoto puro. Ele não vê a persona, o personagem, ele não vê o ego, como a Edmate falou. Ele não via nem sequer o pai dele como o demônio que estava atordoando ele, infernizando ele. Meu Gurudeva falou que ele foi incapaz de, em qualquer momento, maldizer o seu pai. Ele era extremamente tolerante, sereno e sóbrio. Porque quando ele voltava do colégio, a primeira coisa que o pai perguntava: meu filho querido e amado, senta no meu colinho. E diz que quando ele sentava no colo do pai dele, diz que o demônio, o pai, chorava de felicidade e chegava até, escorrer o cabelinho de Prahlada Maharaj: meu filho, meu querido, agora sim você aprendeu dos seus mestres. E me diga, qual a grande lição que você aprendeu dos seus mestres? E aí ele vai e dá aquele harikatá do mais alto nível do devoto puro. E com 5 anos, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja fala o seguinte: que todos, ao se aproximarem só de ouvir o nome de Hiranyakashipu, se tremiam de medo, porque ele era o algoz. E Prahlada Maharaja, com 5 anos, ficava na frente do seu pai, sereno, não tinha medo nenhum de dizer a verdade nua e crua. O Senhor não é o Senhor Supremo. O Senhor Supremo é só um. Todo o poder que o Senhor tem vem dele, não é do Senhor. Gente, a descrição é maravilhosa. A gente pode parar para ler. Eu falei para a Imagem, eu queria ler. Mas assim, é belíssimo esse diálogo, porque é muito ensinamento transcendental. E aí, nesse momento em que ele começa a glorificar de forma belíssima, belíssima, que eu não tenho uma capacidade, por isso que eu falei para a Imagem, eu vou ler, porque é tão lindo que a gente não pode deixar de passar isso com a própria palavra de Prahlada Maharaj, que é dita no Srimad Bhagavatam por Vyasadeva. E aí ele fica muito irado. Ele fala o seguinte: não é possível. Tem Vaishnava, tem devoto do Senhor infiltrado nesse colégio. E ele quer matar os 2 gurus. E os gurus, pelo amor de Deus, nós não temos culpa nenhuma disso. Isso é a natureza de Prahlada. Já veio dele.
A gente quer ensinar, mas ele só fala das glórias do Senhor. E aí a gente vê que é assim que o mundo faz, até a gente alcançar o nível que está no Madhurya Kadambini de nista, fé firme no Senhor, inabalável. O mundo vai sempre estar testando a gente, vários gurus desse mundo vão estar sempre querendo derrubar a gente. Só que até a gente chegar ao nível de nista, que é uma fé firme, inabalável no Senhor, tipo assim, pode estar caindo o mundo, pode estar chovendo canivete, estou sozinho nesse mundo, não tenho mais irmão espiritual, mas eu estou pela veracidade, eu estou pela verdade, eu morro sozinho, mas eu vou pela verdade. Como Prahlada Maharaja, não quero hipocrisia, não quero duplicidade, eu não vou ficar de joguinho. É isso que Gaura Govinda falou, partidarismo, jogo de partido, trocas do Congresso, Bolsonaro, essa palhaçada. Entendeu? Tipo assim, é o que a gente vê na política brasileira, que a gente vê que não tem solução, é a mesma história sempre, ninguém Qual governa. é o final de Prahlada aí? Vamos esquecer esse bolo. Entendeu? Então, tipo assim, é essa a situação. Como é que acaba a história? Então, não acaba. Ela chega um momento em que, mais uma vez, ele fica extremamente nervoso e fala o seguinte, agora eu vou matar esse moleque. Chega. Então ele chamou a plede dos seus exércitos demoníacos e falou o seguinte, dê um jeito nele. Mate esse menino. Não dá. Porque ele só fala do Senhor Supremo. Né? Tão novo, já deixou a família, não quer saber do pai, não quer saber da mãe, e já sei o que é. Ele está ligado a Vishnu, e ele agora é o meu inimigo e eu vou o matar. Então, as tentativas de morte, Srimad Bhagavatam, é tremenda e tem várias fotos. São esses demônios com tridente tentando furar a pele dele. São pegando dentro de grandes montanhas, jogando ele para baixo, dando veneno, cobra venenosa, elefante enlouquecido, água fervente, calor extremo, frio, bota o bicho em jejum, faz tudo. E a descrição de Nishinra Purana é que quando era dado um veneno para ele, quem tomava? O Senhor Krishna. E ele naquele momento, ele não ficava como a Indumati falou, e Bhaktivedanta fala, ele não ficava pensando o seguinte, ó Senhor, me proteja dessa situação. O devoto puro não está preocupado em pedir proteção. Como Swami Maharaja fala, é como se uma criança no colo da sua mãe, junto com seu pai e com a sua mãe. Sabe que está ali, plena confiança. Ele não vai pensar, mamãe, me protege. Não, ele já sabe que está protegido pela mãe. É pleno. São os meninos em Vrindavana, Subal, Saka, né, todos esses Madhumangal. Eles vão lá, se tomam um banho mesmo, e se Kalia botou veneno, Krishna vai vir e vai resolver esse barulho. Então o devoto puro ele é tão absorto em Krishna, no amor de Krishna, que ele não está nem aí. Se ele vai perder a vida, se vai morrer, ele está na plataforma do absoluto. Na plataforma do absoluto, o medo aparece por falta de quê? Quem tem medo, uma vez um médico falou isso para mim, um médico espírita, e eu fecho tudo quando a gente vai, né, ele fala assim, Marcos, o medo advém da falta de fé. Se você tem fé perfeita, e a fé tem ligação com o quê? Com rendição plena e absoluta. Que aí a gente fala sobre os preceitos de Sharanagati, rendição plena. Krishna é meu mantenedor e meu protetor supremo. Swami Maharaja fala, tudo que acontece em nossas vidas vai acontecer por desejo de Krishna. Ele dá o exemplo. Paciente no hospital que recebe o mesmo remédio, um morre e um vive. Você deixa o seu dinheiro no meio da praça pública, um montante de dinheiro, o dinheiro aparece, ninguém tocou quando você volta lá e você acha. Quem está controlando esse cenário? Quem sabe de tudo que é melhor para a gente? Não tem jeito. Então, Prahlada Maharaja foi tentar. Em detalhe, a Hiranyakashipu começou a ficar preocupado porque ele não morria. E aí ele falou o seguinte, uau, tem alguma coisa sinistra nessa situação. Eu acho que agora eu vou me deparar com a minha própria morte. E aí, os dois gurus, o Senhor é o rei do universo. O Senhor sabe que o único peteleco do Senhor é capaz de esmagar e matar o seu filho, Prahlada Maharaja. Mas vamos dar uma nova oportunidade a ele. Vamos novamente levá-lo para o colégio. Nós vamos insistir fortemente
É o mundo abraçando. E aí eles foram lá. E aí tem um passatempo belíssimo, que eu vou encurtar, que eles tentam, e no momento eles falam o seguinte: olha só, vocês fiquem aí todos juntos que nós vamos ter que sair para resolver, que era tipo um internato. E aí nisso que eles se saíram, eles deixaram os meninos com quem? Com Prahlada. Na minha memória chamaram para lá da Maharaj de 5 anos, vamos fazer o quê? Brincar, vamos para o pátio. Os professores não estão aqui. E aí naquele momento em que para lá da Maharaj vai, ele abre a boca e vai dar Hari Katha. Ele vai falar sobre o Senhor Supremo. E um passatempo lindo, porque as crianças falam o seguinte: peraí, Prahlada, nós somos só crianças, 5 anos, você quer falar em coisa transcendental, em adoração, rendição, entregar a sua vida, nós temos que nessa fase da vida fazer o quê? Brincar, deixa para mais tarde. Então o que o Gurudeva fala? Isso é o que falam para a gente, deixa para depois. Deixa para mais tarde, você tem que aproveitar a sua vida. Você quando ficar velhinho, não vai dar, Prabhu. A vida é muito bela, sabe? Hoje você é jovem, viçoso, belo. Você pode arrumar uma bela menina, um belo menino, desfrutar nos paraísos transcendentais, tantos locais que tem aí, né? Estou vendo aqui, eu vou fazer na cabeça. E aí? E aí Gurudeva falou o seguinte, que a mensagem para ela é o seguinte: faça para ontem. Porque quando nós vamos abandonar esse corpo lá, qual é a garantia que nós temos? Vai ser em que momento? E aí Prahlada Maharaj no Bhagavatam fala belíssimo. Ele é muito generoso. Porque ele fala o seguinte: em Kali Yuga a gente vive no máximo o quê? 100 anos. Olha o cálculo, que lindo. 100 anos. Até os 10 anos, tem de gatinhar, vem ao mundo, quer brincar, né? Se relaciona, é meio, né? Totalmente inocente em relação às concepções. Principalmente se você vem na família de não devotos. O estímulo total e absoluto é o quê? Facebook, Instagram, presentinho para cá, presentinho para lá. Já vamos formatar o menininho, a menininha, para ser bem sucedido. Né? É tudo desde pequenininho. Em famílias, como o Swami Maharaja falou, uma família dessa forma é uma família de uma concepção, ele pega muito pesado os Vaishnavas, demoníaca, com todo carinho. Isso é uma manifestação provisória da sua ignorância. Não quer dizer que sejam demônios. É a sua ignorância que faz um demônio. Né? 10 anos assim, mas 10 anos até os 20 anos ficou adolescente, que é a fase que todo mundo sonha. Eu pensei nisso. Eu quero ter meus 18, meus 15, vou ter a maioridade. A gente vai parar de ficar adulterando a carteirinha para entrar, né? Para ir nas festinhas, nas baladas. E assim você vai fomentando cada vez mais a vida. Onde está Krishna em vida espiritual nisso? 0. E aí, ele continua falando para lá do Maharaj. Você vai viver até os 100 anos? Do 80 aos 100, eu que sou um geriatra, o que você consegue fazer? Fica demente, toma 30 remédios, paga plano de saúde caro, ganha aposentadoria no Brasil, um corpo encarquerado que você não consegue fazer absolutamente nada, e você vai sentar para meditar e cantar Hare Krishna. Se lembrar Hare Krishna, porque você está ficando um demente, um esclerosado, como diz o público em geral. Então, vocês veem quanto já perdeu em 100? As contas. 10, 10, 20. Já tem 40. Então, ele foi muito generoso que ele falou o seguinte: então, você a partir dos 20 anos até os 80, você tem quanto? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Não é isso? 60 anos. E aí, a máxima da vida. Metade desses 60 anos a gente passa onde? Dormindo. Os cálculos são esses. Está no Srimad Bhagavatam, para lá do Maharaj. Reduz aí 30 anos. Então você tem agora de 100 anos viraram 30 anos. Significa que 70% da sua vida foi para o saco. Porque os santos Vaishnavas nem sequer dormem. E para lá do Maharaj, o Swami Maharaj falou o seguinte: dormir 12 horas. 8 horas. Vou ter que acabar. Eu sempre falo a mesma coisa, fico triste, porque é tão linda. Mas não é culpa de ninguém, não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém, a culpa é minha. Eu sou incapaz de fazer resumos de coisas transcendentais.
E assumiu responsabilidade. Assuma a responsabilidade. O Vasco falou isso, a gente tem que assumir a responsabilidade, não dar desculpas. Né? A gente pode fazer um segundo tempo. Tá bom, amanhã. deixa eu botar ele em manifesto, pelo menos, de Shinradeva. Então ele fala isso. Então, aí você fica aí com 30 anos, você tem 30 anos. E 30 anos é aquela fase em que você faz o quê? Quer procurar o seu emprego, quer casar, vai ter filho, tenho que me manter, meus pais estão indo. E nesses 30 anos pode ser zero em consciência divina. Então, o Prahlada Maharaj, nesse Harikatha, que é belíssimo, ele mostra a nossa condição. Muito bem. E nisso que ele mostra isso, pior que ele convence todos os meninos viram devotos de Vishnu, devotos de Krishna. Ele é um devoto poderosíssimo. O que ele fala é muito poderoso, ele transforma. E ali o que aconteceu quando voltaram os dois gurus, ficaram assim, meu Deus do céu, que loucura é essa? Agora a gente vai morrer. E aí eles levam Prahlada para o seu pai, o demônio. E aí de novo ele fala assim, meu filho, agora me diga o que aconteceu. E aí vem os gurus e fala assim, o senhor não sabe, agora o problema ficou mais sério. E ele fala da transformação que teve no colégio, com o Harikatha dado por Prahlada Maharaj. Aí ele falou assim, chega, agora não. Agora eu mesmo vou lhe mandar. E aí ele fala assim, né? Agora eu quero saber de onde que vem esse teu destemor. De onde que vem toda essa tua arrogância de clamar esse Senhor mais poderoso do que eu. Onde está o seu Senhor? Onde está o Senhor Vishnu? A descrição é muito detalhada e muito linda. Eu sou um idiota comentando isso. E aí naquele momento ele fala o seguinte, Prahlada Maharaj ele fala o seguinte, o meu Senhor e a força que Ele me dá é a força que Ele está dando ao Senhor para fazer isso aí tudo aí. Isso vem dele, não vem do Senhor, o Senhor não tem capacidade nenhuma. E ele vai de novo dando mais informação e a gente sabe que uma alma demoníaca condicionada, o que ele mais refuta é concepções transcendentais, elevadas, que são dadas a ele e que ele não tem capacidade de digerir. Aquilo faz ele ficar muito irado. Número 1, ou ele vai te dar as costas, te mandar um tchalô, vai embora, Haribol, maluco. Ele vai embora, ou ele realmente vai tentar digerir aquele bolo e vai tentar se transformar. E naquele momento aí ele falou assim, né? Se o seu Senhor, ele é onisciente, onipresente, está presente em todos os locais, ele está presente aqui nesse salão, e no Bhagavad Gita diz que Krishna por Yoga Maya, ele não se apresenta a todos, só aqueles que têm o coração puro. Uma passagem do Evangelho, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Né? E naquele momento ele falou assim, sim, ele está aqui, mas eu não posso vê-lo. Ele inclusive está nesse pilar, nessa pilastra, está assim. E aí ele chega, bate com o seu punho, com a massa, Hiranyakashipu naquele pilar, bum! Oh. E diz que aí o estrondo que faz é... Nos Harikathas de Gurudeva, os sannyasis fazem uma imitação, fazem um estrondo. E pior que eu vou contando essa história assim, coisa assim. E aí... Aí todo mundo assim na plateia fica assim meio assustado. Aí a Nishinradeva diz que quando Nishinradeva ele se apresenta nesse mundo, tipo assim, é uma coisa assim que tudo treme, sabe? Os oceanos, sabe? Diz que os cabelos de Nishinradeva na sua ira são tão esvoaçados, assim, diz que é como se fossem raios de lua brancos, né? Que aquilo fica tão assim, sabe? Envoaçado, que diz que os planetas celestiais são tocados e saem das suas órbitas. Olha só a descrição, né? Então, tipo assim, com os olhos incandescentes e vermelhos, entendeu? Com os membros que ele segura a massa, ele vem como o Senhor com o búzio, com a massa, com a flor de lótus, e ele vem com diversos braços, né? E ele se apresenta naquele momento assim, é aterrorizador. E aí, como ele vem? Ele vem nessa forma, né? De meio leão e meio homem. Por quê? Ele, para matar Hiranyakashipu, que pediu aquilo tudo, que ele não fosse morto por nenhum ser criado pelo Senhor Brahma, por nenhum animal, por nenhum ser humano, por nenhum semideus. Nenhuma arma. Krishna se apresenta como ele quer. Entendeu? Então ele fez ele cortou tudo aquilo que ele imaginava que ele estaria imortal. Porque Krishna, ele sempre faz dessa forma. Ele deixa você achar que você está brincando no parque dele. Vai lá, você quer brincar? É tudo meu, mas está achando que é teu? Vai lá e se machuca. Aí tu quer carro, quer não sei o que, quer não sei o que. Está no parque de diversão. Não, continua. Foco.
Então, tipo assim, essa história, porque naquele momento, ele olha e fala o seguinte, ele se vê capaz de derrotar Hiranyakashipu e de Nishinradeva, né? E ele cai dentro. E a descrição é muito bela no Srimad Bhagavatam, que diz que é como se fosse, essa luz que a gente vê ali assim, que tem um insetinho que cai dentro daquela luz fortona, é como se fosse a mariposa sendo atraído por uma efulgência, uma luz absurda, de milhões de sóis, que é o próprio Senhor Nishinradeva. E aí diz que Nishinradeva olha assim, né, para Hiranyakashipu, é como se fosse o Garuda, que é o pássaro transcendental, né, do Senhor Vishnu, né, que como se se mexesse com uma serpente, assim, com uma pequena cobrinha, ou como se fosse um gato com um rato, ou um leão mexendo com um inseto. É exatamente isso. O Senhor é tão poderoso, ele permeia tudo, que ele olha para a gente e fala o seguinte: vocês são nada. Vocês querem brincar, estão achando que são os controladores, vocês estão achando que vocês são eu. Aham Brahmasmi, eu sou Deus. Eu sou o próprio Senhor. Então vamos lá, vem brincar comigo. E aí na guerrinha que está lá com os dois, Hiranyakashipu, Nishinradeva, pá. Aí tem horas que ele chega até a pensar o seguinte: agora sim, porque Nishinradeva chegava uma hora que ele se afastava. Ele estava assim, sabe? Ele assim, agora eu consegui, tá vendo? Ele está desistindo. E assim é as jogadas do mundo com a gente. O mundo o tempo inteiro ele vem e te puxa, agora te solta. E te bota cativo, né? E você está brigando com ele. Então, dessa mesma forma. Até que chega uma hora que Krishna fala o seguinte: vou acabar com a tua brincadeira. Agora você vai se machucar. Infelizmente é assim. A alma condicionada consegue aprender por amor divino, Harikata, transformação sincera, ligação a mestres espirituais, ligação a Gurudeva, tudo que eles vieram se debruçando para dar para a gente. Esse Harikata está sendo falado. É muita coisa para boa, Didi. É muita coisa que foi a nós dada, a gente não dá a mínima. Nós estamos blasfemando a espiritualidade, ao sangue derramado desses acharyas, desses mestres, das descidas do próprio Senhor a esse mundo. E aí naquele momento que ele fala o seguinte: acabou. E aí tem aquela célebre cena, né, em que ele chega, coloca Hiranyakashipu sobre as suas pernas, e naquele momento, o que acontece? Não era de dia e nem de noite, era onde? No crepúsculo, estava mudando, então já quebrou um voto que ele pediu da imortalidade. Ele pediu para não ser morto dentro de casa nem fora, ele foi morto onde? Na soleira, no portal, que não fosse morto por nenhuma arma. Diz que as unhas de Nishinradeva é como se fossem diamantes preciosos, afiadíssimos, né? Então você vê ele quebrando tudo aquilo, né? E ali ele começa a destruir as vísceras de Hiranyakashipu. A descrição é assim bem feia, né? Porque diz o Srimad Bhagavatam como se ele estivesse matando um grande elefante, né? Muito sangue, né? E até que Shri Mohan me disse um detalhe que está no Srimad Bhagavatam que eu li. Ele pega as próprias vísceras de Hiranyakashipu e ele coloca como uma guirlanda para mostrar, se posicionar quem é o controlador, quem é aquele a ser adorado, né? E no momento final ele arranca o coração de Hiranyakashipu e mostra para todos os demônios. Os demônios ficam em polvorosa. Ficam assim, extremamente assustados. E mesmo assim, Nishinradeva parte para cima, com seus diversos braços, como se fosse uma pleiade de exércitos, destruiu e matou muitos demônios. E naquele momento, na sua ira absoluta e suprema, vocês entendem que o aparecimento de Nishinradeva está acontecendo agora, depois de nós falarmos tanto tempo. E não falei nada sobre Prahlada Maharaja. Por isso que meu Gurudeva disse: hoje nós celebramos o aparecimento e celebramos Prahlada Maharaja, não Nishinradeva. Porque na realidade, Bhaktivinoda diz: o devoto puro ele vive para glorificar a quem? A Krishna. E Krishna vive para glorificar quem? O devoto puro. Esse entrelace de amor é muito perfeito. E naquele momento ele em ira, ele senta no trono de Hiranyakashipu. Todo mundo fica assombrado de medo e queriam que alguém fosse apaziguá-lo. E naquele momento vieram vários semideuses, Shiva, o Senhor Brahma, Gandharvas, Apsaras,
os nágaras, vários semideuses, diversos planetas celestiais, porque eles ficaram em festas, porque eles estavam sob o jugo daquele demônio. Então é descrito que os aeroplanos vinham, jogavam pétala de rosa, lá no plano transcendental, né, e todo mundo dançava em felicidade por ter se liberto daquele jugo, que é uma promessa de Krishna, que ele desce para acabar com quem? Com os patifes, com os demônios e proteger os devotos, estabelecer o Dharma, né? Então, naquele momento, as preces do Srimad Bhagavatam são sem precedentes. Preces belíssimas dos semideuses, glorificando ao Senhor Supremo, ao Senhor Nishinradeva. Só que naquele momento, Nishinradeva, ele continuava ainda irado. Ele não estava apaziguado em seu coração. Isso tem muitos ensinamentos ocidentais por detrás disso, que às vezes não é falatório, não é a situação de grandes eloquência e falar muito belamente. São ações verdadeiras que vêm do íntimo. Nós temos vários exemplos dessas no Vaishnavismo. E que esses sim são aqueles que tocam o coração do Senhor. Não é cantar aqui, Oranga, Bolite, Rabe. Nós temos vários exemplos disso. Cristo não está preocupado com a nossa forma de cantar tenor, super afinado, belíssimo. Está preocupado com o coração da gente. O que nós temos a oferecer no nosso amor com Ele. E aí o que viram? Ninguém conseguiu apaziguar aqueles semideuses todos. E aí oraram para Lakshmi Devi, a própria esposa do Senhor Narayana. E ela refutou de imediato, temerosa de chegar perto de Nishinradeva. O próprio Senhor Narayana, né, que é o esposo. E aí foram convencer quem? Pralada Maharaj. Pralada, chegue perto de Nishinradeva, tente aplacar. E ele, como sempre, Pralada. O nome significa sempre sereno, alegre. Ele é Purna, totalmente completo no absoluto. Mas dentro das características dos devotos puros do Senhor, que está no Brihad Bhagavatamrita, de Sanatana Goswami, que fala sobre Jnana Bhakti, fala sobre Premi Bhakti, Prema para Bhakti, para Premi Bhakti, fala sobre a última classificação. E tem aqui antes, aqui tem o Shuddha Bhakta, que é o Marish Maharaj, como a Indumati falou, até o último, que é Prematur Bhakti. São 5 classificações. Para lá de Bhaktas. Prahlada Maharaj, ele é o primeiro, porque como a Indumati falou, nessa gradação do mais elevado, que chega ao Uddhava, as Gopis estão fora dessa classificação, elas estão fora, não existe classificação para elas. São quase 10 anos. Não posso falar sobre isso. Então, deixa eu voltar aqui. Ele chega lá, se coloca na frente de Nishinradeva, presta Dandavad Pranams e prostradas reverências. Ele é levantado, ele é colocado a mãozinha em cima da cabeça dele. Na hora que é colocada a mãozinha, tudo transcendental, que ele já é um devoto puro, mas a gente com a misericórdia, a gente vê vários passatempos, né? Nityananda botando o pé na cabeça, Krishna. Ali ele recebe misericórdia, assim, sem precedente. E naquele momento ele faz orações belíssimas, que são as orações de Prahlada Maharaja, que são as orações que nós devemos fazer. Em resumo das orações feitas, porque o Senhor Supremo, ele fala o seguinte, porque naquele momento ele apazigua e bota Prahlada junto dele. Então ele fica extremamente sereno e calmo. E aí a primeira coisa, Prahlada Maharaja fala o seguinte, tantos semideuses, tantas pessoas elevadas fizeram preces tão lindas. Quem sou eu para fazer alguma prece? E Swami Maharaja falou, o devoto puro perfeito é aquele que diz o seguinte, eu sou um verme no excremento, não sei orar, não tenho qualificação, não tenho condição. E se ele, por algum momento, ele fala que ele tem alguma qualificação, é transcendental porque ele quer glorificar o Senhor Supremo. É uma nuance bem sutil, mas na maioria das vezes ele é totalmente humilde. E aí ele começa a falar o seguinte, vamos lá, me peça uma bênção, eu posso te dar. E aí ele fala logo de cara, mas o meu relacionamento com o Senhor não é um relacionamento como um comerciante, um homem de negócios. Né? Quer dizer que eu fiz algo pelo Senhor e agora eu posso pedir como algo em troca? Não é nessa plataforma. Se eu posso pedir alguma coisa, eu peço uma coisa. Afaste de mim toda luxúria e todo desejo material de minha vida. Tudo aquilo que seja um empecilho para que eu alcance os seus pés de lótus e o seu serviço devocional imaculado. Afaste.
É o que nós devemos pedir. Não luxúria, não desejo material. E mais uma coisa que ele pede. Eu peço que eu seja sempre o servo do seu servo. Dassa, dassa, no dassa. Que eu seja o servo de Narada Muni, que é o meu guru. Que é nós servos e servos. Da onde que vem a nossa linha de sucessão discipular? De Narada Muni. Senhor Brahma, Narada Muni, Vyasa. Nós estamos nessa linha. Nós temos que servir a esses Vaishnavas, que são servos de servos de servos. E aí ele vai ficando extremamente feliz com isso. E o coração dele vai se aquebrantando cada vez mais. Ele fala assim, mas desejo material para lá, você não tem. Por que você está pedindo? Porque qual o motivo da minha vinda aqui se eu não posso abençoá-lo? Para minha satisfação, peça uma bênção. E aí, logo em seguida, ele fala o seguinte, ok, o meu pai, eu sei que ele alcançou como um demônio a liberação pelo seu toque. E aí, Hiranyakashipu olha para ele, Nishinradeva olha para ele e fala o seguinte, ok, não se preocupe com o seu pai. Aquele que alcança o nível de um Uttama Mahabhagavata, o nível de Uttama, que é o nível mais elevado de um Bhakta, ele tem 21 gerações dele liberadas automaticamente. Um Madhyamadikári, ele tem 14 gerações, e um dito Kanishta, que é um neófito mais básico, ele consegue liberar 7 gerações. Estou acabando mesmo. Então ele fala o seguinte, isso não é um problema. Seu pai já foi liberado. Então me peça algo para que me satisfaça e eu possa dar as suas bênçãos. Qual é a característica pleno devoto puro? Ele não quer nada para si. Ele falou que ele não era um comerciante, ele falou que era um verbo no excremento, pediu rapidamente pelo pai sobre a sua concepção demoníaca, característica de devoto puro plena. Ele não quer nada para si, ele quer tudo para o outro. Então ele falou o seguinte, de alguma forma que essa sua aparição possa trazer benefício, tudo isso que aconteceu, benefícios, não só a mim, eu não quero benefício a mim, eu quero benefício a todos aqueles que são demônios, materialistas, nas condições mais degradadas. Então, Nishinradeva concede essa bênção. É o início que eu falei. Todo aquele que falar sobre esse passatempo ou escutar sobre esse passatempo será beneficiado. Jai Nishinradeva. Então, essa tem muita coisa aqui, gente, muito legal. Mas a mensagem... Já matou? Hã? Ele já quebrou o pilar? E ainda mais está no pilar quebrado. Já foi, já foi. Ei, então essa é a bênção transcendental. Eu quis falar isso, estivéssemos escutando, né? Porque às vezes a gente escuta isso, escuta por escutar, mas a gente tem que escutar escutando. Então, cada um escuta escutando da sua forma. Já escutamos. Porque, tipo assim, isso não dá pra gente qualificar, porque cada um escuta como quer escutar e cada um absorve esse ensinamento da forma que quer absorver. Vocês que são novos, estão escutando pela primeira vez esses passatempos transcendentais, tanto de Amasami, Radhasami, não esqueçam disso. Eu, na minha miserável condição de 15 anos como devoto nesse mundo, né, eu fico me remetendo a quantos Narasimha, Chaturdasi eu passei e que avanço verdadeiro eu fiz em minha vida perante tudo isso. A minha misericórdia, o que eu tenho no meu coração, é como Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, ele falou a um devoto muito sênior, muito grande lá na Índia, presidente de um templo, na beira da sua cama, eu escutei esse Harikatha, onde ele se lamentava profundamente. São anos e anos de peregrinação, são anos e anos de Radhastami, de Amastami, Ramanavami, Nishinra Chaturdasi, e eu pergunto assim, eu não consigo entender até onde eu avancei, porque eu não consigo perceber as diferenças, né? E ele fala bem claramente que é como se fosse uma aguinha transcendental do amor divino gotejando sobre um mármore, né? Durante passar de vidas e vidas. A gente olha para o mármore assim, a gente não vê transformações, mas Bhaktivedanta fala que existem transformações indeléveis que estão acontecendo em nossas vidas. Mas para isso a gente tem que fazer como foi dito aqui no Harikatha dos nossos dois irmãos. Esforço nosso e misericórdia. Não dá para a gente ficar só aceitando as gotinhas. Nós temos de alguma forma chacoalhar o nosso mármore. Fazer alguma coisa. Já falamos. Pedir para que Nishinradeva venha e estoure tudo isso. Para que ele arrebente tudo isso. E que a gente possa ter a guarda perfeita de ir para lá do Maharaj.
Prahlada Maharaja, meu Gurudeva, diz, Kishore Mohan disse isso para mim, ele não é a meta da nossa vida devocional, Prahlada Maharaja. Não é. Não é. Né? Mas ele tem uma peculiaridade de ensinamentos muito bons para nós agregarmos nossa vida devocional. Nós devemos ter isso em mente. Porque as pessoas querem falar, sabe o quê? Raga Nuga Bhakti, que é a Bhakti espontânea. Eu quero escutar... O que houve aí? Eu quero escutar os passatempos transcendentais de Krishna, né? O pessoal fala assim, vai falar sobre Prahlada Maharaja, não mais? Falar sobre Prahlada Maharaja, esses assuntos de Nishinradeva, como Padeshamrita. É tudo muito básico. Jai Shri Nishinra Bhagavan Ki Jai. Bhakti Prahlada Prahlada Maharaja Ki Jai. Shila Gurudeva Ki Jai. Swami Maharaja Ki Jai. Shila Gora Govinda Maharaja Ki Jai. Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaja Ki Jai. Shila Narayana Maharaja Ki Jai. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Vyasadeva Ki Jai. Jai Shimitai Gauranga Ki Jai. Hari Haribo. Nishinradeva. Jai. De novo, Jai. Jai.